Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês algumas das principais dúvidas que eu recebo lá no meu Instagram a respeito de um estudo de alta performance. Então, eu compilei aqui para vocês as principais perguntas que surgem nas caixinhas de pergunta, no meu direct. Eu sou a doutora Raiane Freire, eu sou médica e mentora de inúmeros alunos aprovados em medicina e eu quero que você seja o próximo. Então, vamos lá para as perguntas que eu vou explicando para vocês e trazendo o conceito por trás de cada uma delas. Uma das primeiras perguntas e uma das que eu mais recebo é a respeito de ter mais disciplina. Como que eu posso ser uma pessoa mais disciplinada nos meus estudos? Eu sempre trago lá no meu Instagram que a disciplina é a principal habilidade dentro do seu estudo. Ela tem que ser maior do que a motivação, porque você não vai acordar motivada para estudar todos os dias. Então você não pode depender de motivação para fazer acontecer. Logo, a disciplina, ela tem que sobressair a motivação. Logo, a disciplina, ela não nasce da força de vontade. Ela é algo construído, inclusive, pelo seu córtex pré-frontal, que é o córtex responsável por desenvolver habilidades, planejamento e decisões. Isso significa que o seu cérebro precisa receber estímulos práticos para associar as suas ações à disciplina, à construção de hábito, à construção de rotina. O cérebro, ele gosta de rotina, ele gosta de clareza, ele gosta de tarefas bem definidas. A sua disciplina, ela vai aparecer quando você sentar e souber o que você tem que fazer, quanto tempo que você vai fazer aquilo e para que você está fazendo aquilo. Então a disciplina, ela nasce muito mais da clareza do que da sua força de vontade, do que o seu querer. Então, quando você tenta ser uma pessoa disciplinada, mas tem uma rotina confusa, você não vai conseguir construir isso de forma sólida. Então, um passo prático para que você consiga ser uma pessoa mais disciplinada é você ter metas claras, alcançáveis e metas objetivas que você vai conseguir cumprir. Exemplo, defina um horário fixo e uma meta específica como: vou fazer 30 questões hoje e encerrar. Ao repetir isso diariamente, você vai treinar o seu cérebro a obedecer os seus comandos e não as suas emoções. Então, sempre que você tiver uma meta e conseguir concluir, conseguir executar ela, você pode emitir para o seu cérebro sinais de que é possível sim ser alguém disciplinado, alguém que cumpre os seus objetivos, as suas metas definidas. Próxima pergunta: como eu organizo os meus estudos? Como que eu defino um planejamento de estudos eficaz? Existe algo que explica por que o cérebro evita tarefas, né, quando elas parecem grandes demais, abstratas demais, sem fechamento, que vai de acordo com a última dúvida da disciplina. A psicologia comportamental, ela define que o estudo, quando ele é desorganizado, ele gera essa sensação de se sentir perdido, de se sentir confuso, sem avanços em relação ao planejamento. Quando você abre o material sem saber o que você tem que fazer, o que você tem que procurar, como começar, quando parar, o seu cérebro entende que isso é um esforço infinito. E aí ele trava, porque ele não sabe para onde ele tem que ir, para onde ele tem que partir. Isso vai acabar sendo refletido na sua procrastinação. A procrastinação nasce muito mais do não saber o que fazer do que não fazer de fato, entende? Como você não sabe o que tem que ser feito, você acaba não fazendo nada. Então, isso acontece muito porque o seu sistema não está organizado. Quando você entende que a organização não é um planner bonito, não é ali um caderno, uma agenda, e começa a compreender que é quebrar o seu estudo em pequenas tarefas que são claras e são executáveis. Quanto mais concreto e mais claro for esse plano, menos resistência mental você vai ter para executar isso. Um passo prático para essa dúvida é: ao invés de você colocar ali na sua organização de estudos, estudar biologia, você vai colocar exatamente assim: resolver 25 questões de fotossíntese. E pronto. Organização não serve para enfeite. Organização serve para você fugir da procrastinação e aumentar a constância, certo? Vamos para a próxima dúvida? Em qual momento que eu começo a fazer simulados? Gente, simulados é o coração do seu estudo. Você não tem que esperar
lá no terceiro ano, depois de agosto, para fazer simulados, perto da prova. Os simulados, eles são o primeiro passo, não são a etapa final do estudo, são a etapa inicial, a etapa meio e a etapa final. Todas as etapas precisam de simulados. Na aprendizagem, a gente tem a curva do esquecimento, que eu já falei bastante para os meus alunos, que é a curva de Ebbinghaus, que ela define quanto tempo de contato, de retenção de conteúdo que a gente vai ter. O seu cérebro, ele aprende mais rápido quando ele é testado mais vezes e quando ele tem mais contato com o conteúdo. Você começa a fazer um simulado e assim que você entende esse simulado, compreende erros e acertos, o seu cérebro tem sinais de que precisa prestar atenção naquele formato, naquele estilo de estudo. E esperar estar pronto para começar um simulado é o erro mais comum dos alunos. Eu preciso ter uma base para eu iniciar, quando na realidade ele que é o norteador do que falta para você conseguir atingir os seus objetivos. Além disso, os simulados são diagnósticos constantes daquilo que você precisa ajustar para ir ali rumo à sua aprovação. Passo prático, então. Desde o início da sua preparação, encaixe simulados periódicos. Comece estudando com simulado e depois venha para o raio-x, que é a análise de erros e acertos, conteúdos recorrentes, estilo de prova, e então o simulado vai se tornar o seu melhor amigo, aliado nos seus estudos. Vamos para a nossa última dica de hoje desse vídeo e depois eu libero uma parte 2 se vocês comentarem muito aqui nesse vídeo que querem a parte 2 das principais dúvidas do estudo para vestibular. Essa aqui é muito recorrente, que é como melhorar o desempenho em matemática. Gente, quando eu estava no meu ensino médio, eu tinha muita dificuldade de matemática. Eu realmente travava, chorava com questões de matemática. No meu segundo ano eu pensei que eu ia melhorar e aí eu fiz menos, eu fiz 14 questões de 45. E no meu terceiro ano eu saí das 14 questões para 38 questões. Então assim, foi um grande avanço de alguém que tinha muita dificuldade com matemática, justamente porque eu entendi esses pontos aqui que eu quero passar para vocês. A matemática, ela não deve ser estudada só quando sobra tempo, porque você fica evitando por ter medo, por ficar ali frustrado por não avançar. A matemática, ela só vai ser melhorada a partir do momento que você tiver contato frequente, constante, diário. Presta atenção, se você tem muita dificuldade com matemática, você tem que estudar todo santo dia. Todo dia mesmo. Que era o que eu fiz ao longo da minha jornada de estudo. Foi estudar matemática diariamente, um pouquinho cada dia, voltando para a base, voltando para a matemática básica, desde continha de mais e menos, divisão, fração, multiplicação, potência, conversão de medida. E aí eu ia avançando essas etapas a partir do momento que eu começava a acertar questões. Então, se eu estou tendo ali um desempenho acima de 80%, eu posso ir para a próxima etapa da matemática básica. Então, como que eu dividia meu estudo de matemática? Eu via matemática todos os dias, terças e quintas eram específicas para matemática básica, então era o meu momento de reforçar a base, pelo menos 1 hora de estudo por dia para matemática. Segunda, eu tinha contato com conteúdo novo, vamos supor, regras de 3, triângulo, eu via na segunda-feira. Na sexta-feira, eu revisava o conteúdo da segunda com base naquilo que eu errei. Na quarta-feira, eu deixava ali para fazer exercícios da segunda. Então, segunda, triângulo. Quarta, exercícios de triângulo. Sexta, caderno de erros. Tudo que eu errei durante a semana inteira. Seja do conteúdo novo, seja da matemática básica. Então, sexta era o dia oficial do erro. Era o momento que eu focava em corrigir os meus pontos que tinham saído errado ali ao longo da semana, certo? Então, isso fez com que eu mudasse muito o meu desempenho, muito mesmo. Eu recomendo que você faça isso para ontem, se você tem dificuldade de matemática, que é estudar todos os dias nessa dinâmica. Conteúdo novo, exercícios do conteúdo novo, dia do erro, matemática básica, terças e quintas. Agora, se você quer mais conteúdos sobre estudo, sobre alta performance, aprovação em medicina, já nos segue aqui, se inscreve no canal, me segue lá nas redes sociais, Aprovatório Vestibulares, @doutora.raianefreire. Eu tenho certeza que eu posso te auxiliar nessa jornada de construção para a medicina. Se aplique para o nosso programa aprovatório anual, que nós conseguimos te auxiliar a construir um plano de estudos eficaz que realmente te acelere rumo à aprovação. Um beijo e até a próxima!